E hoje a Rosi vem vem compartilhar conosco essa experiência dela aí, esse conhecimento na área de Lean Startup. Então aproveitem a palestra, aproveitem depois para fazer perguntas, tirarem dúvidas e é mais uma aceleradora, é mais um parceiro que está conosco aqui na FIAP para nos ajudar a fomentar o empreendedorismo. Então, em nome da FIAP, eu agradeço a Rosi e passo a você a palavra. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Boa noite. Tudo bem? Quem conhece de Lean Startup aqui? Eu adoro quando o auditório fica assim, porque dá vontade de falar com mais gosto, sabe? E quem ficou sabendo do evento que teve aqui no fim de semana, o Startup Jam, acho que foi muito rápido, na verdade, então talvez são tantos alunos na faculdade aqui que eu acho que é difícil chegar a tempo, né? Mas foi um evento super bacana que a Startup Farm realizou junto com a BlackBerry e para fazer um evento para fomentar o empreendedorismo digital com o objetivo de quem usa celular, quem tem ideias bacanas de que pode fazer alguma coisa, um aplicativo legal, uma ideia inovadora, e que como tirar essa ideia do papel e colocar, juntar um grupo de pessoas, né, pegar a inteligência coletiva e como que a gente transforma isso num aplicativo legal e ver se tem a viabilidade mercadológica, se faz sentido, se vende no mercado, se não vende. Então, a gente construiu um evento de 2 dias, onde a pessoa pudesse trazer a sua ideia. E foi muito interessante, porque a gente teve 200 participantes, assim, foi 190 e pouquinho, fora aqueles que chegaram na última hora, então deu mais de 200 participantes, na verdade. E desses 200 participantes, a gente falou assim, todo mundo traga a sua ideia, né? E aí 65 pessoas trouxeram a sua ideia, ou seja, vieram aqui nesse palco que a gente fez nesse fim de semana aqui, e tiveram 1 minuto para fazer um pitch, ou seja, falar a sua ideia. Olha, minha ideia eu quero fazer um aplicativo de café, não sei, enfim, falaram durante 1 minuto para falar a sua ideia, e que seria vender seu peixe, e formaram um grupo. Então, foi uma coisa muito legal, foi assim, super bacana para testar o que é Lean Startup, testar o desenvolvimento de um produto. E pessoas que curtem coisas digitais assim, tiveram uma oportunidade de ficar mais próximo desse conteúdo. Mas vamos lá, isso foi o Startup Jam, então não aconteceu, vocês não tiveram, mas no próximo, se vocês ficarem sabendo, eu super recomendo, não porque eu que organizo, mas assim, porque eu sei que é super interessante e dá para aprender muito. Mas o convite aqui hoje à noite foi para falar de Lean Startup. E então, acho que dá para a gente. Será que dá para a gente colocar no full aqui? Vamos lá. Espera aí. Beleza, assim fica mais bonito, né? Não tinha visto, mas vamos lá. O convite foi para falar de Lean Startup. Então, já que, para contextualizar, Startup Farm é a aceleradora que eu ajudei a cofundar, junto com a outra pessoa chamada Felipe Matos, que é o idealizador. E o que uma aceleradora faz, né? Uma aceleradora ajuda pessoas que têm ideias inovadoras a acelerar esse negócio. Então, assim, eu ajudo a conectar com pessoas do mercado e conectar com possíveis investidores e ajudo aquela empresa, aquele grupo de pessoas que querem trazer uma ideia para o papel, a saber se tem mercado. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia e, da nossa percepção, faz total sentido. Nossa, as pessoas vão adorar, mas faz sentido? Faz sentido para você. Mas, e do outro lado, tem mercado mesmo? E esse mercado se sustenta? Se você for fazer as contas no final, esse produto vende o suficiente para você pagar a sua empresa? E não só se ele vende o suficiente para você pagar as contas da sua empresa, mas qual é a vida útil desse produto? Se ele vai ser só uma ascensão, daqui a pouco ele vai morrer? Ou seja, ele resolve o problema na vida de alguém para ele ser relevante o suficiente? Então, esses são os questionamentos que uma aceleradora traz para quem está criando um produto
digital, em geral digital, porque a aceleradora está trabalhando junto com coisas de desenvolvimento em startups, de coisas base tecnológica. Então, em geral, é em cima do digital. Mas, para falar de startup, acho que antes eu queria falar um pouco de mim, como que eu cheguei nisso. E a verdade é que eu sou uma designer frustrada. E eu fiz design e depois fiz administração, e nenhuma das duas eu consegui terminar. E hoje eu sou empreendedora e estou tentando voltar novamente agora para a faculdade. Mas não sei se eu vou ter tempo para terminar, mas eu quero chegar lá. Mas, enfim, eu sou uma designer frustrada e com essa frustração eu não conseguia me encaixar no modelo tradicional de trabalho, enfim, de profissional. Eu sempre... Como designer, quando você tem a cabeça num pezinho ali, você sempre está tentando trabalhar em cima da inovação. Então, como é que eu posso melhorar um sistema que já existe? Eu sempre ficava incomodada com as empresas que eu chegava e tinha um processo que não fazia sentido nenhum. A galera usava Excel ou usava um SAP que não funcionava. E eu ficava falando, cara, isso tem que melhorar, porque a gente tem que produzir, a gente tem que ser produtivo, não dá para ficar perdendo horas preenchendo uma planilha que não faz sentido para mim nem para você. Então, assim, a minha cabeça sempre foi em cima de como eu posso melhorar algo. E eu não me encaixava, de maneira alguma, no modelo tradicional. E foi aí onde eu encontrei o empreendedorismo. E eu encontrei o empreendedorismo através enfim, foi um tempo pessoal aí de desenvolvimento para poder me entender o que eu queria fazer da minha vida, até eu me conscientizar de que eu tinha que seguir pelo propósito, tipo, o que eu quero fazer da minha vida de verdade, se faz sentido para mim. Então, uma coisa importante que me fez levar a trabalhar hoje com empreendedorismo digital e trabalhar com empreendedorismo está ali próximo do meu propósito. Por que eu estou fazendo isso na vida? E isso é uma coisa muito importante que todo mundo tem que ter um momento para poder se identificar, se conhecer. Nessa brincadeira, nessa jornada de descobrir o que eu queria fazer, e aí eu descobri o empreendedorismo digital como caminho para eu poder me expressar as minhas ideias e tudo mais, e para poder trabalhar, eu encontrei a Startup Farm. E nesse caminho foi muito engraçado, porque eu sinto que eu sou uma garota que... Sabe quando o circo vem na cidade e aí o circo leva a criança embora? Foi mais ou menos assim. Quando eu conheci a Startup Farm, o Startup Farm era o grande circo que chegou na cidade e me levou e eu nunca mais fui embora. Quando eu conheci o Felipe Matos, que foi o idealizador do que era a Startup Farm, foi no primeiro programa de aceleração que aconteceu em São Paulo, em agosto de 2011. Eu morei nos Estados Unidos durante um período, morei nos Estados Unidos durante 7 anos e tinha acabado de voltar para o Brasil, falando, cara, agora eu quero morar no Brasil, quero fazer alguma coisa, quero empreender no Brasil. E aí acabei conhecendo o Startup Farm e dali, daquele começo, nós estávamos juntos e nunca mais nos largamos. E aí, dentro do Startup Farm, o que a gente foi fazer? O programa é um programa de aceleração, como eu falei, que ajuda empreendedores a tirar uma ideia do papel. Ou seja, todo mundo conhece o Sebrae, né? E o Sebrae é uma coisa muito importante para as pequenas e médias empresas. Então, o Sebrae tem um conteúdo muito bacana de ajudar as pequenas e médias empresas com todas as questões relacionadas ao seu negócio. A única diferença é que o Sebrae não apoia startups ainda. Ele está com várias iniciativas, e o Sebrae é super nosso parceiro para apoiar startups. Então, startup, a gente vai chegar lá nessa definição sobre o que é startup, mas daí esse programa que eu chamo de Circo, que é um programa de 1 mês dedicado a auxiliar esses empreendedores, ele rodou o Brasil durante 8 edições, por 1 ano e meio, na verdade foram 20 meses de operação. E, nesse total, a gente acelerou 105 startups, foram 302 farmers. Dessas 105 startups, a gente ajudou elas a conseguirem investimentos, foram 24 startups investidas. E dessas 24, a gente conseguiu arrecadar para elas 53 milhões e meio de reais. Então, ou seja, foi um trabalho significativo ao longo de 20 meses de ajudar empreendedores nessa sua jornada de criarem startups.
E aí, usando o quê? O Lean Startup, como processo, como metodologia guiada, que hoje é o que as startups estão usando, para criarem os seus produtos. Então, essas 105 startups, algumas falharam, outras estão de pé, outras a gente usa. Quem é que usa o EasyTax? Ainda não, ali, né? EasyTax é um aplicativo que a gente usa para chamar celular. É super bacana, quem usa bastante táxi, eu uso muito. Então, eu uso o EasyTax para chamar o táxi que estiver mais próximo de mim, é super bacana. E é uma startup que saiu do Startup Farm. No Startup Farm eu conheci Lean Startup. E aí eu fiquei assim, maravilhada com o que, na verdade, é esse processo de criação de novos negócios, né, que é o Lean Startup. E aí comecei a devorar, a aprender mais sobre o que significa isso. Então, assim, o Lean Startup, para começar, o que significa Lean dentro do mundo de startup? A definição mesmo do que significa o Lean. Então, o Lean aqui, a gente tem uma definição básica que é como criar maior valor para o cliente com o mínimo de recursos e desperdícios. Então, assim, eu tentar criar o máximo, criar um produto com menos recursos financeiros, gastar o menos possível, ou seja, desembolsar menos e criar mais. Então, assim, ser super enxuto mesmo com relação desde tempo e desde dinheiro. Isso significa ser Lean. E aí, esse termo no Lean, desde ser Lean, ser magro, né, na tradução, assim, a grosso modo. E aqui a definição de startup, que no caso seria uma instituição. No caso, o Eric Ries, que foi o cara que criou o Lean Startup, tem uma definição para Lean Startup que significa como uma empresa nova ou em fase de conceito, com o objetivo de construir projetos inovadores. Esse é o diferencial de ser uma startup. Não é, eu estou criando um produto novo, legal. A diferença é que a startup, ela significa extrema incerteza, ou seja, eu estou criando um produto ou um serviço que nesse mercado não tem referência, ou seja, eu estou criando algo inovador. Então, portanto, eu não tenho um mercado para me basear se teve outro empreendedor que fez isso antes e quanto que esse mercado significa em questões de número de pessoas, em questões financeiras, entendeu? Eu não tenho referências, então por isso que a startup significa extrema incerteza. Aqui, nesse caso, o Eric Ries faz uma definição que é a seguinte: uma instituição humana, ou seja, um grupo de pessoas, concebida para criar novos produtos e serviços em condições de extrema incerteza. Então, isso que deixa a vida da startup mais interessante. Não saber qual é o próximo caminho. E como que a gente lida com essa coisa de criar um produto, a gente não tem referência nenhuma, né? A gente só tem a paixão do empreendedorismo e simplesmente crê que eu acho que o meu produto vai dar certo, entendeu? Que as pessoas vão curtir do mesmo jeito que eu acredito nele, entendeu? Então, há de haver alguma gestão que possa minimizar o risco de eu estar colocando um produto, gastando meu tempo, gastando dinheiro e trazendo várias outras pessoas, que, em geral, é difícil a gente produzir algo sozinho, né? A gente traz alguém junto. Então, o que a premissa do Lean Startup começa que tudo que você acredita com relação ao teu produto é uma hipótese, ela não é real. Ela só se torna real a partir do momento que você consegue provar. E como é que você prova? Você prova a partir do momento que alguém compra o teu produto, o que você prova através da venda mesmo, através de validações de clientes falando, esse produto faz sentido para mim, quero usar esse produto, vamos colocar no mercado, faz sentido para mim. Então, até então, tudo que você acredita que, com relação ao teu produto, ao teu serviço, isso que você quer criar de startup, de novo, essa inovação, é uma hipótese, ele não é real. Então, você precisa criar processos para validar essas hipóteses. E daí, para entender esses processos com relação à validação de um produto, de um serviço, de uma startup, é legal entender a composição de uma startup. Então, aqui embaixo, a gente tem a parte da visão da startup, que seria
construir um produto inovador. Construir um produto que não tem no mercado, e aí por onde entra o empreendedorismo, aquela coisa do impacto, a visão empreendedora. Daí eu tenho a parte da estratégia, que seria como construir produtos ou serviços que, no caso, tenham uma rápida interação com o cliente. Essa é uma estratégia que faz parte da composição de ser uma startup. É como eu pego essa visão e tenho que tem uma interação rápida com o cliente para poder testar se isso faz sentido ou não. E aí isso significa Lean Startup. E daí a gente tem a parte do produto, que é o objetivo é descobrir o que o cliente quer e quanto que ele pagaria por isso. Então, nesse momento de conceito, de que eu estou criando um produto novo, eu tenho como premissa, como base, como composição, essa visão de que eu tenho um produto inovador, quero criar um produto inovador, a parte da estratégia, que é como que eu vou medir que esse produto inovador faz sentido para o mercado, faz sentido para as pessoas, e aí chegar no produto final, ajustar o que a pessoa quer e quanto que ela pagaria por esse produto inovador, uma vez que eu já não tenho base no mercado para isso, né? Então, essa que seria a composição de uma startup. E aí, no caso, quando você enxerga essa composição, você vê que a inovação está no coração dessa composição. Porque você está tentando melhorar a qualidade de vida, consertar algo de errado ou prevenir que algo de bom deixe de acontecer. Isso é a definição do Guy Kawasaki, que é um investidor do Vale do Silício, empreendedor de diversas startups, que fez vários livros de empreendedorismo, e é a definição dele com relação ao que é inovação. Então, startup e inovação, assim, caminham lado a lado. O Lean Startup, que seria um conjunto desse processo, como eu vou medir isso, trabalha em cima de uma premissa que é o seguinte, que em inglês ele chama de Build, Measure, Learn. Então, ou seja, construir, medir e aprender. Então, lembra na parte da estratégia da composição? Ele fala que tem que ter uma rápida interação entre o cliente e o desenvolvimento. Então, assim, para eu não gastar dinheiro e não gastar tempo, então eu preciso ser rápido. Mas como eu posso ser rápido e, ao mesmo tempo, adquirir o resultado de que existe um produto que faz sentido para as pessoas? Então, eu preciso criar um processo que ele fala que é o seguinte, primeiro eu vou construir o mínimo básico, o mínimo viável para esse produto, porque quando a gente pensa nele, a gente pensa um monte de funcionalidades, né, que deixa aquele produto super gordo, assim, né? Eu, pelo menos, quando idealizo os meus produtos, eu já penso lá no final, não, mas ele poderia ter isso, poderia ter aquela funcionalidade, que nem eu estou com uma ideia na cabeça agora, estou querendo abrir um hostel. E eu estava compartilhando com meu marido, não, porque o rosto seria assim, porque seria assado, porque a gente já teria aqui, já pensando assim na decoração final, assim, só consigo ver o negócio no final. Ele, não, calma, não pode ser assim, quanto que você vai custar para levar isso? Vai demorar, você precisa começar do zero. Não, é verdade, é verdade, é verdade. A gente tem que começar do zero. Então, isso significa a estratégia do Lean, é pensar no que seria o mínimo viável que eu preciso para poder testar se faz sentido. Então, eu construo, e aí eu mensuro isso, e isso é a questão do Lean, que as pessoas muitas vezes não entendem. Que, apesar o empreendedor, geralmente, ele tem aquela coisa da execução. Eu tive a ideia, eu quero fazer ela acontecer ontem. E aí ele vai, geralmente, como a gente está falando de produtos digitais, você tem um desenvolvedor na tua equipe, vocês começam a desenvolver rápido ontem, mas aí, que produto é esse que você está desenvolvendo, que está sendo... Qual é a base, que parâmetro você tem para desenvolver esse produto se você não falou com o cliente ainda, entendeu? Então, e aí você precisa mensurar isso. Então, build, measure, aí você mensura os resultados disso, se as pessoas têm interesse, se elas não têm interesse, no mínimo que você criou,
Aí você faz os aprendizados daquilo, pô, as pessoas querem, as pessoas não querem. Aí você constrói de novo uma funcionalidade adicional. Então, ele é um loop de aprendizado, ou seja, uma estratégia de desenvolvimento. Então, e essa estratégia, ela é mensurada, o que vai fazer a diferença são as métricas. Então, assim, o Eric Ries, que é o cara que desenvolveu a Lean Startup, ele fala que startup é puro gerenciamento. É uma coisa, assim, uma das coisas mais chatas que existem, porque você precisa ficar em cima dos números para saber se faz sentido ou não. Então, é totalmente assim, contra o empreendedor, que ele quer desenvolver a ideia na hora. Então, quando ele começa a entender os processos de fato do que significa Lean Startup, o empreendedor meio que se frustra, não tem a disciplina de conseguir pegar os resultados que vão fazer ele ir para o próximo loop, para a próxima sessão de desenvolvimento. Então, em geral, o Lean Startup tem essa duas caras assim que as pessoas não entendem. Elas acham que é só desenvolver o mínimo viável, colocar para venda e pronto. Só que tem outro ponto que é de mensurar. E aí você vai mensurar o quê? O que faz sentido para o meu negócio? Então, por exemplo, se eu sou o peixe urbano, e aí eu estou lá no início da construção do peixe, qual que é a métrica mais importante para mim como peixe urbano, saber se o meu negócio faz sentido para mim ou não? Uma das métricas mais importantes para o peixe urbano é saber o custo de aquisição de cliente. Pô, quanto custa para um cliente chegar para mim? Aí eu tenho que fazer uma matemática. Então, quais são os canais que falam com o meu cliente? Eu tenho o portal, eu tenho o cara do comercial, que vende para mim, eu tenho logística, eu tenho entrega, enfim. Aí ele vai colocar os custos que incluem uma aquisição de cliente. Quando ele fizer a conta de quanto cliente que ele está recebendo versus custos que ele está tendo, ele vai ter o resultado de que o custo de aquisição de cliente dele está altíssimo. E que se ele não descer esse custo de aquisição de cliente, ele não vai sobreviver. Então, quando fala ali de construir, mensurar, medir e aprender, é saber o que medir. Então, assim, é muito analítico mesmo. E algumas pessoas não entendem isso. E aí, o aprender é fazer uma coisa que se chama pivotar. Alguém já escutou falar o que é pivotar? Então, e aí o pivotar, na verdade, você em inglês é pivot or preserve, que seria você pivota, aí você pivota ou preserva, na verdade. Você vai pegar aquele resultado e você vai pegar o que faz sentido para o negócio, o que você quer manter, ou o que você vai ter que mudar no teu negócio. Então, isso significa pivotar. E aí, esse é o número das startups, que quem conhece um pouco mais, as startups, elas têm um rate, como é que é rate em português? Como é que é? Isso, um rate. É a pontuação, assim, de que elas... 9 de cada 10 startups, 9 falham, entendeu? Assim, é um número altíssimo. A gente tem outro número aqui, mas também vai falar sobre isso, de que as startups falham. Aí a questão, né? Por que as startups falham? Né? E aqui, no caso, é importante falar que as startups falham, mas, assim, são os produtos que falham. Em geral, o produto de uma startup falha porque ele não conseguiu chegar a encontrar um cliente que existe em inglês existe uma palavra chamada product e market fit, que seria encontrar o fit, né, o encaixe entre produto e mercado. E as startups falham não porque o produto dela é ruim, porque, em geral, os produtos das startups são bons. São pessoas dedicadas, o empreendedor tem muita paixão, tem muita execução. Então, em geral, os produtos das startups são bons. Só que elas falham na hora de conseguir levar esse produto para o mercado. Elas falham na hora de validar isso com quem vai pagar.
Porque a gente fica aqui do lado de cá, desenvolvendo, achando que na nossa cabeça que faz total sentido, só que o mercado não sabe disso. Então, precisa de uma interação com o mercado o mais rápido possível, o mais breve possível. Desenvolver dentro de casa o mínimo possível, não gastar tempo e muito menos dinheiro, porque se eu quebrar, pelo menos eu não quebrei depois de 9, 10, 1 ano de desenvolvimento. A gente tem vários depoimentos de startups que ficaram criando produto, arredondando, tipo, deixando o produto perfeito. Não, porque falta aquilo outro. Não falta nada. O que falta é um esqueleto básico para você começar a fazer interações com o teu cliente, para você testar se isso faz sentido. Porque se você ficar desenvolvendo mais tempo, pode ser que o cliente não vai gostar e depois você ficou com o quê? Com 9, 10 meses, quanto tempo for, de produto morto, de produto que não faz sentido, de produto que o mercado não quer e que você não vai ganhar dinheiro, que você perdeu o teu tempo. Então, 66% das startups, elas alteram drasticamente o plano original da ideia. Então, o que isso significa? Significa que eu sou uma startup, que eu comecei com um produto no plano A, ou seja, quero criar um produto para ônibus. E no meio do caminho, eu fiz os testes e entendi que eu preciso criar um produto B, que o produto que o mercado quer é o B, porque o A não faz sentido. Então, esse é um número relativamente alto, de 66%, que elas alteram o seu plano durante esse período de validação, e validação com o mercado. Daí a gente tem o plano A, que seria o plano perfeito, e aí aqui essa questão é o seguinte, a diferença é que entre o plano A, que seria o plano perfeito, de que você... Que aí, quando eu falo esse plano A, o plano perfeito, eu quero dizer o seguinte, a mídia alimenta muito a informação de que a gente tem empreendedores de sucesso que construíram produtos magníficos de uma vez só, assim. Só que não é, na verdade, essa é uma coisa que a gente quer alimentar como forma de inspiração. Porque, em geral, esses produtos de sucesso, eles não chegam até a gente, um iPad não chegou até mim, não chegou até você, no primeiro teste de interação. Se você for olhar o iPad, ele tem milhões de protótipos e de interações e de softwares que não faziam sentido, que o hardware que não encaixava, que não era aquilo. Foram anos de desenvolvimento. Então, o plano A, a diferença entre o plano A, que seria o plano perfeito de que na primeira vez vai dar certo, e entre o pivotar, que seria antes de acabar o dinheiro, é encontrar um produto que faça sentido para o meu cliente. É no meio do caminho, antes que o meu dinheiro, o meu tempo, a minha paciência, o meu gás, a minha disposição acabe, eu tenho que encontrar um produto que faça sentido. Só que eu só vou encontrar um produto que faça sentido quando eu entender aquele cliente. E entender mesmo o que ele vive, o que ele faz, como é que ele fala, com quem que ele fala, onde é que ele vai, o que ele come, o que ele não come, o que ele respira, o que ele não respira. É entender isso. Aqui, isso daqui é um esqueleto básico, a grosso modo, sobre o que significa na hora de que eu estou desenvolvendo um produto. Então, na hora que eu estou desenvolvendo um produto, o momento de interação que eu tenho com o cliente geralmente acontece nessa pesquisa inicial aqui, que eu preciso elencar quais são os requerimentos para a construção desse produto. Daí, em geral, eu vou lá fazer uma pesquisa básica para entender um pouco sobre o cliente, beleza. Aí eu elenquei os requerimentos, as necessidades básicas para começar a construir esse produto. E aí, depois disso, eu vou para o desenvolvimento. E aí eu tenho ali o QA, né, que é o Quality Assurance, e aí eu tenho a entrega. Na entrega é quando acontece a maioria dos aprendizados com o cliente. Construí, peguei o feedback dele, vi o que eu achei que já é legal para começar a construir. Fui lá, desenvolvi dentro da empresa. Dentro da empresa eu fiz os testes, fiz o QA, legal. Validei, vamos colocar no mercado, faz a entrega.
E aí, na entrega, depois que o produto está construído, é que eu vou começar a pegar feedback das pessoas. Aí as pessoas falam, não gostei disso, esse botão não faz sentido, aquele negócio ali está com layout errado, não estou conseguindo entender a letra está pequena. Enfim, vai começar a colher os feedbacks para refinar o que seria o produto. Então, os 2 momentos de interação é um pouco na parte da pesquisa inicial e a maioria ali na entrega, depois que o produto foi desenvolvido. Então, a questão é que no meio disso daqui, no meio do desenvolvimento, não tem interação com o cliente para eu ir testando, mostro para ele, testando, volto, aprendo com os feedbacks dele, testo novamente, desenvolvo mais um pouco. Existe pouquíssimo aprendizado. E é justamente aqui onde os produtos são construídos de maneira errada. É justamente aqui onde o produto vai para um lugar que não faz sentido. É justamente aqui que você gasta dinheiro e é justamente aqui onde as startups quebram, que constroem um negócio errado. É justamente nesse meio. Então, a questão é que, mais uma definição de Lean Startup, é que ela é um conjunto de processos ágeis, né? Então, já vi que eu tenho que ter muita interação com o meu cliente, eu tenho que desenvolver, chegar lá, mostrar para ele, fazer uma base de testes, voltar, refinar. Então, ele é um conjunto de processos ágeis para a criação de produtos inovadores com o objetivo de aumentar as chances de sucesso e reduzir as chances de falha, né? Então, na verdade, o Lean Startup é uma grande metodologia, são vários processos que eu tenho que seguir. Entendendo, né, que Lean Startup, na verdade, existem mais processos no gerenciamento do Lean do que a gente imagina, do que está dito aí fora, do que a nossa vontade de ser empreendedor, ir lá e construir. E daí, para elencar essa coisa da validação de que a gente precisa, antes de começar a construir um produto, a colocar a mão na massa, existe a necessidade de validar com o mercado, para ver se o mercado quer aquele produto. Para a gente não perder, para a gente ser lean, não perder tempo, nem dinheiro e nem esforço. Então, tem um vídeo que eu coloquei que é justamente que expressa justamente isso. Então, eu vou soltar ele agora e espero que esteja tudo bem agora. And how are y'all doing today? Good. How are you today? I'm excited. This is my dream come true. My name is Mark Griffin, and I'm the inventor of Bullet Ball and Bullet Ball Extreme. The object of the game is to get the ball past your opponent. Okay. By utilizing your forearms and or hands. Okay. Okay. My point. Okay. Now, my point. My point. Okay, I get it. That's bullet ball. 26 years is a really long time. Yes, it is. Tell me what you have put into this game over those years. Where are you now? I quit my job. I've sold all my stuff, traded my Saab in for a 92 Volvo station wagon with 300,000 miles, sold my wife's wedding ring. If you sold everything, what do you have now? I have bullet ball. I don't even have a home to go back to. We're staying in my car. Mark, what would happen if we say no? I have to say no. No from all four? This is, you don't understand. Esse vídeo é o vídeo da história de um empreendedor que criou um jogo chamado Bullet Ball. E esse programa é um programa chamado American Inventors, onde você leva a sua ideia de um produto, de algo que você inventou, que você desenvolveu, e esse júri avalia o teu produto, avalia a tua ideia. E se
o júri achar interessante, você é investido. E esse cara chegou lá e apresentou o Bullet Ball, que era aquele jogo que vocês viram numa mesa, espécie de um ping-pong, né? Só que era na mesa e você fazia assim com o teu braço. E aí ela perguntou para ele, a juíza perguntou para ele, né? 26 anos desenvolvendo um produto é muito tempo, né? O que você tem agora? Porque a gente sabe, com aquele desejo de empreendedor, a gente fica muito apegado à nossa ideia, né? De que ela é a mais linda, maravilhosa e que a gente está criando o melhor produto do mundo. E ele ficou nisso, sem entender se o mercado queria esse produto, durante 26 anos. E ele passou por tudo isso que ele passou, por essas provas que ele falou, que ficou... Vendeu carro, vendeu até o anel de casamento da esposa. E que hoje mora num carro, na verdade. Então, foi uma história muito triste desse empreendedor. Só que depois, no final, ele encontrou um final feliz. Porque depois da exposição que ele ganhou, várias pessoas tentaram entender o produto dele, para que o Bullet Ball fazia sentido, quem seria o perfil de pessoa que ia usar um Bullet Ball, que ia se interessar por jogar um jogo daquele. E aí o final dele é que ele encontrou que o Bullet Ball virou um jogo para paraplégicos, para as pessoas, né, de cadeira de roda, e também para seniors, para as pessoas idosas. E aí o Bullet Ball hoje entrou para Olimpíadas dos Idosos, Olimpíadas Paralímpicas, entendeu? E assim, teve um final muito feliz, depois de 26 anos de um trabalho que ele deveria ter feito lá atrás, para entender que perfil de cliente quer usar o Bullet Ball, quer se interessar por um produto como esse. Então, esse é um dos questionamentos que a gente tem que fazer, que a ideia parece ser muito empolgante, que ninguém entende na nossa cabeça. E essa ideia é tão maravilhosa, que aí tem aquele mito, né? De, tipo, não posso falar com ninguém, porque se eu falar, a minha ideia é tão maravilhosa que você vai roubar. Então, eu não posso falar. E que, na verdade, isso é um grande mito, para quem não sabe. Você não consegue desenvolver algo, a não ser se for com a colaboração de outra pessoa. E isso é um risco que você tem que correr. E que, na verdade, esse risco, ideias, todo mundo tem. Eu tenho ideia, você tem ideia, você tem ideia. E, na verdade, no Vale do Silício, existe uma frase que fala: ideia vale 1 centavo a bacia. Porque se você pegar um empreendedor, uma pessoa que tem perfil empreendedor mesmo, que é cheio de ideias, e você coloca uma garrafa de uísque do lado dele, meu camarada, vai sair as ideias mais brilhantes do mundo. E fica ali do lado para você escrever, porque se você acredita nisso, você vai ganhar dinheiro com elas. A única diferença é que o que faz dinheiro não é a ideia. O que faz dinheiro é a execução da ideia. E a execução, aí é outra coisa. Execução é tempo, execução é dinheiro, é energia, é empolgação. Não é você sozinho em geral. Você consegue sozinho até um certo limite. Sozinho, depois você não consegue mais. Você vai precisar trazer gente. Gente que acredita na tua história, na tua ideia, para poder executar junto contigo e levar esse produto. Porque se você quer que um produto seu atinja várias pessoas, seja significante na vida de várias pessoas, então é quase impossível que uma pessoa só consiga fazer isso. Então, na verdade, isso é um grande mito. Conversem sobre a ideia de vocês, discutam sobre a ideia de vocês, porque isso é o passo inicial para você validar com outro alguém se na percepção dele é parecido com o teu. E às vezes faz até sentido, tipo, não vou falar com aquela pessoa porque ele é negativo, ele não dá comentários legais. Não falou com ele, fala com o outro, fala com o outro, e outro, e outro, e outro, até você começar a descobrir, mas é um padrão, né? Caramba, falei com o carinha ali, ele é meio negativo, já sei que é uma pessoa que nunca apoia, sempre é negativo, mas falei com o fulano também falou a mesma coisa, falei com o ciclano, também foi do mesmo jeito. Então, peraí, vamos começar a perceber, talvez esteja surgindo um padrão de que as pessoas realmente não estão percebendo aquilo que eu estou percebendo. Então, conversem sobre a ideia de vocês, validem a ideia de vocês.
E aí o que pode acontecer, né, se você não validar, se você não fazer, você vai gastar tempo e dinheiro construindo o produto errado. Lá dentro daquele ciclo que eu falei, o ciclo de elencar quais seriam os requerimentos, as necessidades, até o momento da entrega, eu estou construindo algo fechado entre só eu e a minha equipe, achando que faz sentido para o mundo, quando na verdade ele não faz. E o que faz dentro do Lean, que na verdade o Lean é esse conjunto de processos ágeis, assim, são várias ferramentas dentro do Lean, uma delas é o Customer Development, que seria desenvolvimento de clientes. E é uma história engraçada, porque o Eric Ries é um carinha novo, ele deve ter o quê? Uns 30 e poucos anos, mas que ele tem uma história empreendedora muito legal, se você ler o livro dele. E o Steve Blank, que é o autor dessa metodologia chamada Desenvolvimento de Clientes, Customer Development, foi professor do Eric na faculdade da Universidade de Stanford, que fica lá no Vale do Silício. E aí o Eric e o Steve Blank é mais velho, deve ter o quê? Uns 60, 70 anos de idade. Inclusive, eu fui para o Vale do Silício ano passado, para passar uma temporada no Vale, para estudar essa metodologia aqui. E aí conheci o Steve Blank pessoalmente e tal. O Eric estudou com o Steve, e aí os dois juntos, assim, o Lean Startup foi muito baseado no aprendizado do Steve com relação ao Customer Development, com o desenvolvimento de cliente, e uma ferramenta complementa a outra. Quando Lean Startup eu preciso medir, construir, medir e aprender, onde no desenvolvimento de cliente, que é esse ciclo aqui mais importante, eu preciso encontrar, que seriam as validações, se esse produto faz sentido para o mercado, eu preciso validar com o cliente. Então, baseado na premissa de que as startups construem produtos legais, o que falta numa startup é encontrar o mercado para o produto dela. Então, o Steve Blank desenvolveu toda uma metodologia de como você pode encontrar o mercado para o teu produto ou vice-versa. E essa metodologia, ela começa com o que ele chama aqui de Customer Discovery, que seria a descoberta do cliente, e aí ele entra numa outra parte. Então, já que eu tenho que fazer a descoberta de um cliente, então eu tenho que entender o cliente, né? E para poder entender, eu preciso observar, porque uma coisa é você conversar com o cliente e perguntar o que ele pode fazer para melhorar a tua vida. Se você perguntar, as pessoas não sabem dizer. E, além disso, o Steve Jobs ele fala que não é responsabilidade do cliente falar o que ele acha que deveria melhorar na vida dele. É responsabilidade do empreendedor, como empreendedor, descobrir o que faz sentido na vida dele. O que está faltando na vida dele. E você faz isso através de observação. Então, aqui no desenvolvimento de cliente, no Customer Development, existe uma parte desse processo que seria... Para eu criar uma coisa que faz sentido para a vida das pessoas, então, vamos partir da premissa que se eu encontrar um problema na vida dela que eu possa melhorar, então, eu estou atacando no calcanhar de Aquiles. Então, se eu encontrar um problema, faz total sentido. Então, por exemplo, tem uma startup que é Clube da Mamães. E essa startup está criando uma solução que seria o seguinte: eu sou mamãe, e aí as crianças crescem super rápido, e eu perco as roupas dessa criança. O que eu faço? Eu dou para o amigo, eu dou para o primo, dou para o afilhado, dou para todo mundo. Mas, poxa... Será que, se eu sou uma mãe super, assim, que conservo as roupas dos meus filhos, por que não fazer a venda desses produtos que eu posso higienizar, bonitinho, e vender esses produtos? E as outras mães podem comprar produtos de primeira linha com produtos seminovos. E tem uma variedade de coisas, né? Então, assim, desde que o mundo é mundo, sempre vai nascer criança, né? Então... eles encontraram o quê? Na vida da mamãe, encontraram um problema. Poxa, a mãe não tem como se desfazer das roupas das crianças. Então, vamos entender como as mamães se
que acontece na vida da mãe, que talvez ela se interesse em vender as roupas, em comprar, em vender roupas? Então, isso é um produto que, na verdade, essa startup hoje está nesse processo de fazer validações, ou seja, inteirando com o seu cliente, enxergando, volta lá, vamos desenvolver, faz sentido para ela. Então, eles estão nesse ciclo, que é esse aqui, de tentar encontrar um fit, que eles chamam de Problem Solution Fit, que é encontrar o problema e encontrar a solução e tentar fazer um casamento entre esses dois. E isso é um ciclo de várias indas e vindas nessa descoberta. Então, o Steve acredita que se você partir do princípio que você pode resolver o problema na vida de alguém, já é um começo para você encontrar um mercado. É um mercado em potencial. Então, partir do princípio que você precisa encontrar um problema. E aí você entra voltando para o que seria o Lean, então tá, encontrei um problema, legal. Mas agora eu preciso testar com a mamãe, né? Eu preciso testar com o cliente. Então, o Lean ensina uma outra metodologia chamada MVP. Alguém já escutou falar de MVP? Então, MVP seria o mínimo, em inglês é o produto mínimo viável. Em inglês é Minimum Viable Product. Então, você tem o produto mínimo viável, que seria o mínimo que eu preciso fazer para criar esse produto, para testar com o meu cliente, fazer aquelas interações do Build, Measure, Learn, que o Lean Startup pede. Então, o Customer Development insere a criação do MVP dentro do processo de desenvolvimento de clientes. Ou seja, Customer Development e Lean Startup estão ali lado a lado. Eu preciso de um é processos de como eu vou medir isso, o desenvolvimento, e outro de como eu vou desenvolver o cliente. Então, Lean Startup é produto e Customer Development é cliente e mercado. E aí eu tenho um MVP. Nisso eu vou fazendo as análises, criando os funis, entendendo as métricas, os números, o que faz sentido e o que não faz. E você fica nesse loop aqui, ó, um bom tempo, que aí aqui eu vou fazer uma validação, vou lá com o mercado, valido, crio um modelo de negócio. Alguém conhece o Canvas? Muito legal, né? O Canvas é uma ferramenta. Eu adoro trabalhar com Canvas, porque é uma coisa muito visual, que você consegue entender como todo o trabalho funciona. E a gente vai chegar lá um pouquinho no Canvas. Então, você cria um modelo de negócio com o Canvas e você começa a fazer as interações, o que você quer para o futuro, ou seja, para a sua startup. Então, no final do ano, eu tenho que ter vendido tantas peças desse produto e adquirir tanto. Ou seja, você começa a fazer um mapa dos próximos passos da sua startup. E aí, ali, quando você tem essa parte aqui desenvolvida, aí você vai para o Customer Creation, que é a criação e desenvolvimento do que seria o teu cliente mesmo, e aí a construção da empresa, que é uma fase mais madura. 90% das startups ficam e morrem aqui nesse loop. E isso, se não fizer direito, não chega nem no loop inteiro. Entendeu? Medir de verdade, fazer aquela coisa chata das métricas, tem que ter bastante disciplina, e é uma coisa que, em geral, não está atrelado ao empreendedor, né? O empreendedor é muito de passional, emoção, quero fazer, idealismo. Aí tem um case muito legal, e é um case de Customer Development. Alguém conhece a Zappos? Zappos é uma empresa... É a maior empresa de vendas de sapatos online do mundo. Ela foi vendida, acho que em 2009, se não me engano, para a Amazon por 1,2 bi. Ou seja, é dinheiro pra caramba para uma empresa que vende sapato. E a Zappos, naquela regrinha ali do Customer Development, que seria que você criar um MVP e validar se faz sentido com o mercado. Só que a Zappos queria criar? Eu quero fazer venda de sapatos online. Só que eu ainda, sei lá, eu acho que eu só comprei 2 sapatos online. Ainda não cheguei no nível de cliente que vende online. Porque, em geral, toda venda a gente quer experimentar, né? Então, a Zappos, que em 1999, quando a Zappos nasceu, e o idealizador dela queria criar a Zappos, ele falou, eu preciso
eu preciso, de alguma forma, validar se faz sentido, se as pessoas querem comprar sapatos online. Mas como eu faço isso sem poder saber os custos? Porque, em geral, o que envolve a venda desse negócio? Né? O que envolve esse negócio? Preciso ter estoque, preciso ter um centro de distribuição, preciso ter uma plataforma para as pessoas entrarem e venderem online. Toda uma estrutura que só para testar não fazia sentido, né? Ele tinha que colocar muito dinheiro logo de primeira e rezar para dar certo, senão ele ia quebrar. E ele estava em 1999, naquele pico da bolha do ano digital. Daí o fundador das Zappos fez uma validação que foi o seguinte: eu vou ir para as lojas locais que vendem sapato na minha região, e chegou nas lojas e falou para o cara assim: posso tirar uma foto do teu sapato? Eu quero tirar uma foto do teu sapato e quero colocar num blog que eu tenho online e quero vender. Se as pessoas comprarem, eu volto aqui e compro o teu sapato e pago o preço cheio. Daí o cara falou: beleza, então, tira a foto de todo o monstruário. E ele tirou foto do monstruário da loja inteira. E colocou online, colocou o preço. E aí ele conseguiu fazer as vendas. E ele ia lá, voltava na loja, comprava, fazia venda, tudo de forma manual, sem ter centro de distribuição, sem nada. Ele virava à noite empacotando sapato para ele testar, até ele conseguir um número de demandas o suficiente. Beleza, isso aqui está legal, com esse número aqui eu já consigo começar. Aí ele foi em vista de captar investimento, enfim, fazer todos os próximos passos com esse número já validado. Ou seja, é muito mais viável você chegar para um investidor e falar: cara, eu estou num processo de validação, estou nesse processo de validação aqui, já vi que tantos meses de processo aberto, a gente já tem tantos clientes interessados, eu estou fazendo a venda dessa forma, eu tenho esses números, esses resultados. O investidor vai ficar muito mais interessado na tua ideia, uma vez que você tem números palpáveis para conversar com ele. Então, isso foi um MVP que o Tony criou, que é o fundador das Zappos, de uma forma simples, que ele pudesse testar com o mercado se fazia sentido e colocar a ideia dele no ar. E daí a Zappos, para ela poder ganhar a confiança dos clientes, ela se tornou simplesmente a empresa que tem o melhor relacionamento com o cliente possível. Existe um tempo nas Zappos que ela fez uma campanha que ela falava assim: você pode ligar no serviço de atendimento ao cliente das Zappos e pedir o que você quiser que a Zappos entrega. Aí teve uma galera que fez um teste, eu falei: então tá bom. Então vamos ligar no saque das Zappos e vamos pedir pizza, vamos ver se os caras entregam. Os caras foram: quantas pizzas você quer? Que sabor que você quer? Se viraram e entregaram as pizzas. Ou seja, a Zappos ela se tornou excelência na questão de atendimento ao cliente, porque o atendimento ao cliente era tão importante para quem estava comprando sapato, com relação a que cor, mas que textura, faz sentido, que tamanho, mas serve no meu pé é mais largo. Então, eles tinham que prover isso para o cliente. E aí ela se tornou essa empresa gigantesca que ela é hoje, e aí a Amazon foi lá e comprou, e foi a compra estimada de 1,2 bilhões de dólares. Foi uma das maiores vendas. Então, esse é um case muito legal, que eu gosto muito de usar. E daí tem os cases da própria Startup Farm, que é a nossa aceleradora, né? E nesse longo de tempo, a gente teve o quê? 8 edições do programa de aceleração. O programa de aceleração ele dura 4 semanas, onde a gente interage com os grupos, com os participantes, com as suas ideias. E a gente traz um time de mentor. E a gente faz um passo a passo, que é esse passo a passo que a gente conversou aqui hoje, só que estruturado de forma de 5 módulos, que, na verdade, dá 5 semanas. Cada módulo, uma semana. Para a gente poder estressar tudo aquilo que eu acabei de falar aqui agora, mas a gente faz de uma forma muito intensiva, onde o empreendedor quer empreender, então tá bom, então você vai dormir muito pouco. Só que acaba que a gente dorme muito pouco com ele também. Então, dentro dessas 105 startups que a gente acelerou até agora, existem alguns cases muito interessantes. Então, por exemplo, o nosso maior case de sucesso, e que eu uso mesmo, e eu ligo para o empreendedor e falo: Thales, que é o empreendedor do EasyTax,
não está redondo, a experiência do usuário não está legal, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, enfim. O nosso maior case de sucesso é a EasyTax, que é um aplicativo, né, como eu falei no início, onde eu posso chamar o táxi. É um aplicativo bem bacana. Mas já tem outros no mercado também, a EasyTax é um deles. E quando o Thales, que é um empreendedor carioca, participou na verdade, a ideia nasceu dentro do Startup Weekend, que é um outro programa, é um fim de semana, sexta, sábado e domingo, que reúne empreendedores para a criação de ideias. E aí ele foi no Startup Weekend para participar. Ele falou, eu tenho uma ideia, o negócio é o seguinte, eu todo dia de manhã perco o horário do meu ônibus, eu não estou mais aguentando isso, porque eu estou chegando atrasado no trabalho. Então, sei lá, eu estou pensando num app para poder organizar os horários dos ônibus, porque aí eu não perco o meu ônibus. E ele juntou o grupo dele lá, em geral, no Startup Weekend você pode trazer um grupo pronto, você pode conhecer outras pessoas, aí você fala com a ideia, a galera se junta e vamos desenvolver. No Startup Weekend, ele desenvolveu essa ideia, mas daí não fez muito sentido para ele. Mesmo assim, ele desenvolveu, mas ele saiu de lá com as validações, porque dentro desse final de semana você tem vários mentores. Ele saiu de lá com alguns feedbacks de que resolver esse problema da questão do ônibus era uma bucha muito mais embaixo do que ele imaginava. E aí, um mês depois desse programa que ele participou, ele ficou tão entusiasmado com a ideia que ele falou, cara, acho que dá para trabalhar mais. Vamos participar desse tal de Startup Farm? Que era a primeira vez que a gente estava participando, fazendo a segunda edição do programa de aceleração, que foi no Rio, em novembro de 2011. Foi um mês depois dele ter conhecido a equipe dele, ter desenvolvido um final de semana e ter ficado engajado lá, todo feliz com a ideia. Vamos participar do Startup Farm? É um mês, vamos cair de cabeça nessa ideia, vamos ver se vai dar certo. E ele trouxe a equipe dele e a equipe participou. Nessa participação de 30 dias, eles chegaram com essa ideia de transformar um app do ônibus, e aí os mentores, todo o processo de validação apontou que não estava dando naquele momento, ia ser um trabalho muito maior, e que o mercado não ia aceitar aquilo, pelo menos que aí tinha que entrar em contato com as empresas de ônibus, ia demorar demais. Aí um dos mentores falou, cara, muda essa ideia. Você tem um time top, você está querendo desenvolver essa ideia, muda, vai fazer um aplicativo de táxi. E nas validações ele encontrou isso. Falou, beleza, vamos fazer o aplicativo de táxi. Isso foi em novembro de 2011. Aí ele trabalhou o resto da semana inteira em cima de desenvolver esse trabalho. Aí foi lá, conversou com as cooperativas, conversou com o cara do táxi, trouxe o cara do táxi no palco, o cara da validação, falar o que ele achava. Não, mas ele fez assim, o processo de validação foi conversar com Deus e o mundo. Isso foi em novembro. Aí ele ganhou o programa de aceleração, acho que eles ficaram em segundo ou terceiro lugar, uma coisa assim. E 5 meses depois, ele foi investido pela Rocket, que é um fundo de investimento, foi investido por 10 milhões no primeiro investimento dele. 9 meses depois, ele já estava, 9 meses não, do processo de investimento, que aconteceu 4, 5 meses depois da aceleração, ele devia estar com uns 10 meses total de equipe montada, e ele já estava em 7 países. Porque a Rocket, a empresa que investiu nele, ela tem conexões no mundo inteiro. E ela falou assim, esse produto não é só para o Brasil, esse produto é para o mundo. Foi para Xangai, foi para a Coreia, foi para a Colômbia, foi para 7 países assim, no time. E hoje ele está expandindo mais ainda. E 3 semanas atrás, ele recebeu mais um investimento de 30 milhões, para expandir ainda mais. Um negócio que nasceu da percepção de um empreendedor com uma ideia que era para criar um produto para o negócio do ônibus, que a gente falou, não faz sentido, meu filho, vamos fazer para o táxi, vamos trabalhar em cima dessa validação, vamos interagir com o cliente, vamos descobrir onde é que está a dor do taxista e onde é que está a dor do passageiro. E hoje o produto está nessa ascensão. Um outro case que eu acho muito legal é uma startup chamada OverMediaCast, que também participou do programa de aceleração. E o OverMediaCast é uma plataforma
que me dá analytics, ou seja, que me dá resultados de quem viu o meu vídeo na web. Então, eu quero saber de onde que ele veio, que país que ele logou, que idade que ele tem, tudo que eu puder saber. Então, se eu sou uma empresa gigantesca, sou um Bradesco, Itaú da vida, sei lá, que fiz uma campanha de vídeo, quero entender o perfil de quem está assistindo o meu vídeo, então o OverMediaCast provém essa solução. Só que no processo de validação também, de entender sobre o produto deles, a gente falou, cara, quem são as pessoas que mais usam e abusam de vídeo? Tá? No Brasil a gente usa bastante, mas o teu público está lá fora, não está no Brasil. Vai entender o teu público lá fora. Aí ele pegou, levou isso a sério, participou de um outro programa de aceleração da Wayra, que é uma outra aceleradora do Grupo Telefônica, participou de todo o processo e foi para Londres, participou de um processo de uma competição de startups e ganhou 1 milhão de euros e hoje está em Londres, trabalhando em cima do produto dele, que ele enxergou, fez as validações, que o mercado dele não era no Brasil, não pelo menos agora. O mercado dele está lá fora. Então, ele foi, seguiu os processos de validações e agora está lá fora. Então, assim, são cases onde as validações, as interações com o cliente são extremamente necessárias para guiar o sucesso do meu produto. E essas interações não é de eu perguntar para ele como funciona e ele me dá a resposta. Não vai funcionar. Vai funcionar se eu ir lá conversar com ele, observar onde é que está dentro da rotina dele. Fala para mim, o cara da EasyTax trouxe um taxista e pediu para ele ir para o taxista, falou, mas me fala, como é teu dia? Você acorda, faz isso, faz aquilo outro, tentando entender onde é que ele poderia ocupar mais tempo do dia daquele taxista. Então, são percepções desse tipo que fazem um produto agregar valor na vida de quem usa. Esse aqui é o Canvas, que é uma ferramenta que nos ajuda naquela outra parte da composição das startups que se chama visão. Então, assim, eu preciso criar um produto inovador. Só que criar tudo isso, acompanhar essas interações, vou para frente, vou para trás. Uma vez eu achava que o meu mercado é o Brasil, agora eu estou vendo que o meu mercado é o mercado do exterior. Enfim, acompanhar essas interações, eu uso o Canvas, que é uma ferramenta que tem 9 blocos, onde vai me ajudar a entender esses 9 blocos importantes, significativos na vida da construção de um negócio. Então, em vez de fazer um plano de negócios, que eu vou sentar e demorar, então, de uma forma visual, eu vou ver o que seria, onde está ali Customer Segment, esse aqui está em inglês, mas onde é que está o meu cliente? Quem é aquele cara que vai pagar pelo meu serviço? Onde que ele está? O meu cliente são estudantes do ensino universitário que cursam cursos XYZ. Então, esse é o meu segmento de cliente. Daí, qual é a minha proposta de valor? O que eu estou entregando de valor para essas pessoas? Eu estou entregando um aplicativo que facilita a vida delas, que reduz o tempo de ir de casa para o trabalho, enfim, vice-versa. Porque aqui eu penso no que eu estou agregando de valor. Aí, como que eu entrego isso que eu estou agregando de valor na vida desse cliente? Como é que eu entrego isso para ele? É o canal. Eu entrego via web, eu entrego, se eu for um e-commerce, eu tenho uma logística. Então, como eu vou pensar como é que eu entrego isso? A outra parte é, como é que eu me comunico com ele? Então, se eu tenho uma proposta de valor, eu estou entregando um produto ou um serviço, eu tenho um segmento de cliente, como é que é a minha comunicação com ele? Eu tenho um saque que vai falar com esse cara. Não, eu tenho uma plataforma web, eu vou falar com ele pelas redes sociais. Então, ajuda a estressar, a pensar em que tipo de relacionamento que eu quero manter com ele. Aí, esse outro lado de cá já é um lado um pouco mais da infraestrutura. Eu vi que eu só falei do lado de lá. O lado de lá é o lado da emoção, é o lado das coisas intangíveis. Aqui é o lado de infraestrutura. Então, beleza, para eu poder entregar esse produto para aquele tipo de cliente, me relacionar com ele através daquele canal e entregar esse produto para ele, eu preciso do quê?
Eu preciso de uma infraestrutura, que eu preciso de como se fala, uma software house, eu preciso de um espaço que vai ter X números de desenvolvedores, X números de funcionários, colaboradores, eu preciso de um web designer, eu preciso de 3 FAQs, atendimento ao cliente, né? Então, essa aqui seria o Key Resources, seria qual é a infraestrutura que eu preciso para entregar aquilo que está do lado de lá. E ali em cima, Key Activities, que seriam atividades-chave, quais são as atividades que eu preciso performar durante o meu dia para poder entregar aquela proposta de valor do outro lado. Então, também vou pensar no que eu preciso fazer no meu dia a dia. Um exemplo, o Google. O Google, o que o Google entrega para a gente? Um sistema de busca, né? Então, qual que é a atividade-chave do Google? A atividade-chave do Google é desenvolver código de... otimizar a busca do código do código de busca dele, lá, que eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, é uma atividade-chave do Google fazer o desenvolvimento desse código, do código de busca. E aqui embaixo é a continha do padeiro básica. Como eu ganho dinheiro com isso, com esse produto, e como eu gasto esse produto, como é que eu gasto com isso, assim, ou seja, qual seria a minha estrutura de custo. Então, é a continha de padeiro, o quanto que sai e o quanto que entra, e, na verdade, como entra. Isso daqui é um processo básico que ajuda quem está criando produtos novos, produtos inovadores, a se manter próximo do que seria a tua visão. Então, é uma ferramenta que também está lá naquela, eu gosto de chamar da Santa Trindade, na verdade, que é a Santa Trindade da visão, da estratégia e do produto. Então, se eu quero, para poder saber que tipo de norte que eu estou indo, eu uso o Canvas, que vai me ajudar a ter uma visão do todo. Daí, na estratégia, eu uso o Lean Startup, que vai me ajudar a medir. E aí, para desenvolvimento do produto, eu uso o Customer Development para poder ficar próximo do meu cliente e saber se isso faz sentido para o mercado. Isso são as 3 ferramentas que eu chamo de a Santa Trindade. E é isso aí. Obrigada. Bom, meus contatos estão disponíveis. Se vocês quiserem entrar em contato, mais dúvidas, por favor, não se acanhem. Eu respondo todos. Demora um pouquinho, mas eu respondo.